Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Aqui eu tenho uma mensagem da Maria Silva. Ela está desejando aqui boas-vindas ao Orlando, né? O meu novo amigo que se inscreveu aí no canal. Seja bem-vindo, Orlando. Ó, Orlando, até ela escreveu aqui e até amanhã no final, né? A Maria Silva escreveu aqui. Então, muito obrigado. Forte abraço para você, Maria Silva. Obrigado por dar as boas-vindas aqui ao Orlando. Muita gente está dando as boas-vindas a ele aqui. Orlando, aqui funciona assim, a gente sempre quando termina a frase aí no YouTube, né, escrevendo uma mensagem, a gente escreve até amanhã. Por que esse até amanhã? Porque a mensagem aqui é todos os dias, todo dia a gente vai ler uma escritura. Então dizer até amanhã significa um compromisso de que amanhã nós vamos estar novamente aqui estudando a palavra de Deus, tá bom? Então faz um comentário aí dizendo até amanhã também. Tá bom? Forte abraço para você, meu amigo, e seja bem-vindo. Você e todas as pessoas que acompanham essa mensagem, né, que façam esse compromisso de todos os dias estarmos aqui estudando as Escrituras. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Isaías capítulo 49. Vou começar aqui o versículo 14. Eu vou lendo os versículos e já vou explicando aqui de vez. Aqui o versículo 49 diz assim: Porém Sião diz, o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Bom, a primeira coisa aqui nesse versículo, algo que eu quero mencionar, é que aqui mostra um descorajamento do povo de Sião. Eles estão desanimados, pensando que Deus esqueceu deles e também os seus líderes esqueceram dele. Sim, por que eu falei Deus e líderes, né? Aqui no hebraico original, a palavra quando diz aqui, ó, porém Sião diz, Sião é o povo do Senhor que está falando, né? Aqui então diz, quando o Senhor diz, né? Assim, porém Sião diz, o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. A palavra Senhor aparecida no primeiro, aqui no versículo, significa realmente Deus. E o segundo, meu Senhor aqui, já significa líder, tá bom? Então, a Sião, eles vão pensar que estão desamparados, que Deus não está cuidando dele, inclusive líderes, né? Talvez líderes aqui da própria nação, né? Não estão cuidando de seu povo aqui. Pode significar isso também. Só tem essa diferenciação aqui no hebraico. Mas, enfim, aqui mostra o povo de Deus se sentindo sozinho, se sentindo desamparado. Porém, o Senhor diz que não é assim. Não é isso que está acontecendo. Olha o que o Senhor diz aqui no versículo 15. Porventura, pode uma mulher esquecer-se de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Ainda que essa se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Esse versículo é lindo, né? Eu fico imaginando Isaías mostrando, né, que o povo, nós estávamos falando, Deus nos abandonou, Deus se esqueceu da gente, né? E ele falando, como que eu posso descrever o amor de Deus por essas pessoas, né? E ele compara o amor mais sublime que tem aqui na terra, o amor de uma mãe, né, pelo um filho ali. E ele compara justamente esse amor, né? Pode uma mãe se esquecer do filho que ela está amamentando, aquele serzinho tão bonito ali? Pode uma mãe se esquecer de um filho desse, né? Que ela cuida, que cria, né? Ele diz que ainda, né? Seria muito difícil isso acontecer, mas ainda que isso acontecesse, né? Que uma mãe conseguisse se esquecer do seu filho, ele falou, comigo não é assim. Deus, ele não se esquece de nós. O amor que o Pai Celestial tem por nós é maior do que uma mãe tem por um filho, né? Na verdade, Deus, ele ama mais a mim do que minha mãe consegue me amar, ou do que eu consigo amar minha filha, ou que eu consigo amar minha esposa. O amor de Deus é muito, muito superior, porque o amor dele é perfeito. E aqui está descrevendo, né, esse tipo de amor aqui, relacionamento aqui de mãe com o seu filho, tá bom? Então é fantástico. Deus, ele não se esquece de nós. E para falar um pouco sobre essa promessa que ele não se esquece de nós, o versículo 16 diz assim, ó: Eis que em ambas as palmas das mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Quando fala os teus muros, né, que estão continuamente perante mim, é que o Senhor constantemente nos protege. Às vezes ele deixa realmente acontecer algumas coisas com o povo dele, mas que é para o próprio bem do povo, tá bom? Ou para ele se arrepender, ou para passar por essa experiência, acontece. Mas o Senhor, ele está atento a nós, é ele que nos protege. O muro naquela época era a proteção de uma cidade, para outros não invadirem. Então aqui está falando que Deus nos protege. Mas o ponto central, aqui nesse versículo 16, é que fala que Deus,
ele tem gravado a gente nas palmas das suas mãos, fazendo um simbolismo da crucificação do nosso Salvador. Ele nos ama tanto, né? Como diz, né? Em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu gosto muito de pegar esse versículo, né? Eu aprendi aqui com outras pessoas também, a usar esse versículo no pessoal, né? Que Deus, ele amou o mundo, ou seja, ao invés de colocar mundo, coloca você, né? Que Deus amou o Vanderlei, amou a Márcia, amou a Marli, amou a Maria, amou a Vanessa, amou o João, amou o Carlos, que Deus amou o Carlos de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que, caso o Carlos creia, caso a Maria creia, claro, caso nós creiamos, nós possamos ser salvos, né? E aqui está fazendo uma menção justamente da cruz, que Deus, ele nos ama tanto que ele tem gravado a gente nas palmas da sua mão. Eu sei que ao ressuscitar Jesus Cristo, né, nós quando ressuscitarmos nós temos o nosso corpo imperfeito e a gente, se tem alguma deficiência, alguma cicatriz, vai sair. Mas Cristo, ele continuou com a cicatriz, né, da crucificação, né, as marcas do lado dele, da crucificação. E isso ele deixou por causa de um testemunho. Isso é um testemunho do amor de Deus por nós, tá bom? Então, por isso que ele manteve essas marcas, né, dos cravos nas mãos, né, nos pés e também no lado ali, né, da lança. Então isso é um testemunho que ele fez, e quando ele vier, também as pessoas vão perguntar, né, que marcas, né, aquelas pessoas que não conhecem, né, que marcas são essas, né, em suas mãos e em seus pés, e então ele vai falar que ele morreu por esse povo. Então, as marcas de Cristo é uma representação desse amor, são marcas reais, mas representa o amor, né? Eu acredito que Cristo olha para essas marcas na mão dele, e ele não fica falando, aí ó, se foi fazer coisa errada, olha aqui o que eu tive que fazer comigo mesmo para salvar vocês. Não é assim que eu imagino. Eu imagino o próprio Cristo com essas marcas na mão, orgulhoso, né? Dizendo, eu amo esse povo, mas não só em palavras, eu fiz por eles. Quem ama faz. E Jesus Cristo fez por nós, ele nos salvou da morte, do pecado, para que nós pudéssemos voltar à presença dele. Então aqui mostra claramente esse amor, que Deus ele tem nos gravado nas palmas da sua mão, por causa da sua crucificação. Então esse versículo é muito lindo, né? Ele fala sobre isso. Eu quero compartilhar aqui com vocês ainda mais um pouco aqui de Isaías, falando sobre essa menção aqui, sobre a mulher grávida, né, de dar à luz. Eu juntei com outra escritura em Isaías aqui para compartilhar com vocês, tá bom? E tá sendo muito bom compartilhar Isaías com vocês. Me falam aí nos comentários se vocês estão conseguindo aprender mais e tá gostando do livro de Isaías, tá bom? Que a princípio estava muito difícil, a gente não entende, e agora explicando parece que está ficando mais fácil, né? Ainda mais agora que nós já passou mais da metade do livro, a gente vai aprendendo a maneira que ele profetiza e a gente vai entendendo melhor. E quando a gente entende, a gente passa a gostar mais, tá bom? Vamos lá, eu vou ler agora aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui. Já que eu estava falando aqui da mulher grávida, eu lembrei de outra escritura lá em João, capítulo 16, versículo 21. Jesus Cristo diz assim, ó: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, porque é a alegria de ter nascido um homem no mundo. Então fala que a mãe, né, quando está grávida ali, nas dores do parto, é terrível, é uma aflição, fica agoniada. Mas depois que a criancinha nasce, né, acontece algo como se fosse mágico, né? Toda aquela dor, aquela angústia passa e ela vê que valeu a pena por causa da criança, de ser mãe. Não é à toa aí que as mães não são mãe uma vez só, né? São mães a mais de 2 filhos, 3 e assim por diante, né? Cada família é diferente aí. Mas olha que bênção, né? Então, a bênção de dar uma criança era uma bênção muito grande. Por isso vai ser mencionado aqui, em Isaías 26, falando sobre filhos, né? Sobre gerar filhos. E aí eu quero compartilhar aqui. Em Isaías 26, versículo 17, diz assim, ó: como a mulher grávida, quando está para dar à luz, tendo dores de parto, dá gritos das suas dores. Assim fomos nós na causa diante da face do Senhor.
Então, aqui está falando que uma mulher, está falando da angústia de dar a luz ao parto, né? Que ela dá grito, né? E assim somos nós perante o Senhor. Continuando o versículo, olha o que ele explica. Conhecemos nós que tivemos dores de parto, damos à luz damos à luz só a vento. Imagina isso, né? Uma pessoa grávida ali com dores de parto, mas quando vai nascer só tem vento, né? Uma gravidez imaginária, né? Ou uma gravidez psicológica existe, né? Gravidez psicológica, a barriga até cresce também, mas não tem uma criança nascendo ali, né? Existe esse caso também. Mas aqui ele fala que ao invés de Israel ele produzir uma criança, eles estão produzindo vento, né? Ou seja, o nosso, como eu falei, a criança, dar à luz à criança é um sinal de alegria, de felicidade. E às vezes nós não damos essa felicidade ao Senhor, né? Então a gente sente as aflições, passa por dificuldade, mas em vez de produzir frutos bons de arrependimento, às vezes nós não se arrependemos, tá bom? Então ele está mencionando aqui sobre isso. E aqui continua dizendo assim, né? Os teus, o versículo 18 que eu estava lendo, né? E conhecemos nós que tivemos dores de parto, porém damos à luz só a vento. Livremente então trouxemos a terra, nem caiamos os moradores do mundo. Aqui tá falando aqui sobre as aflições que as outras pessoas nos trazem. A gente passa por essas aflições, né? Por leis injustas, coisas assim, a gente passa por esse tipo de tribulação. E aí aqui no versículo 19, aqui já começa a ficar mais clara a escritura dizendo assim, ó, aos teus mortos viverão, como também os corpos, como também o meu corpo morto, assim ressuscitarão. Aqui então está falando, assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Nós estamos com essas aflições, dores de parto, essas angústias, mas isso vai passar. A gente vai ressuscitar. O nosso tempo na Terra é de provação, né? A gente passa por provação, mas a promessa é de ressuscitar assim como Jesus Cristo. Olha só o que ele fala aqui no versículo 20. Vai, pois, meu povo, e entra em teus quartos, e fecha a tua porta sobre ti, e esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. Quando fala que vai castigar os moradores da terra, está falando das nações, né, que não buscam ao Senhor. E se nós também não buscarmos, nós seremos castigados junto com essas nações, né? Por causa da iniquidade, a terra descobrirá o seu sangue. Ou seja, Deus ele vai fazer justiça àquelas pessoas que derramam sangue de outras pessoas, que fazem o mal. E eu queria fazer um paralelo com essa escritura, com Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e 2, tá bom? Não vou ler não, só vou mencionar aqui. Em Apocalipse capítulo 12, o versículo 1 e 2, fala também de uma mulher grávida que está com dores de parto para ter um filho, para dar à luz, tá bom? E qual é essa luz? Por que eu estou mencionando Apocalipse com essa? Porque ali em Isaías a gente está lendo sobre essa dor de parto que é as aflições do mundo. Em Apocalipse também há essas dores de parto para dar um filho, mas dessa vez não vai ser produzido vento. Não vai nascer um vento, vai nascer um filho. E o filho mencionado em Apocalipse é o milênio. Então, a igreja, a mulher em Apocalipse capítulo 12 que está grávida é a igreja. A igreja tem que gerar o milênio. Ou seja, tem coisas que nós precisamos fazer para a preparação para o milênio. Ou seja, nós mesmos temos que nos preparar e ajudar outras pessoas a se preparar para a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu gostei dessa mensagem e aí eu quis compartilhar com vocês. Muito obrigado por todos os dias vocês estarem aqui e estarmos juntos estudando as Escrituras. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.